Fala galera, como é que estão vocês? Professor Carlos aqui, de Geografia, morrendo de saudade de todo mundo. Hoje a gente vai dar o pontapé inicial para nossas aulas online. Eu venho aqui hoje com a correção do exercício. Esse exercício foi o exercício de revisão da expedição 1, para ser mais preciso, do percurso 1 e 2. Ok? Ele foi disponibilizado para vocês a partir do dia 20 de março. Então, só para estar situando vocês. E esse exercício serve tanto para o 801 quanto para o 802. Ok? Número 1. As grandes extensões de terras emersas da crosta terrestre, ou seja, das terras que estão acima do nível do mar, limitadas pelas águas dos oceanos e mares, recebem o nome de continente. Sabendo que existem dois tipos de critérios para determinar o número de continentes da Terra, o critério geográfico-geológico e o histórico-cultural, escreva o nome desses continentes, segundo seus respectivos critérios. Vamos lá ver esses critérios. Essa questão a gente já discutiu ela em sala de aula. Segundo o critério geográfico-geológico, que leva em conta a distribuição das massas continentais na Terra, existem 4 continentes. O Euro-Afroasiático, que a gente aprende desde pequeno que são 3 continentes diferentes, mas olhando na área geológica, eu percebo que são 3 diferentes, que a Europa nada mais é do que um prolongamento natural da Ásia, e a África está ligada ao continente asiático pelo um estreito pedaço de terra chamado de istmo. E também eu tenho o continente americano e o continente da Oceania e o continente antártico. No entanto, de acordo com o critério histórico-cultural, que considera a história dos povos e suas culturas, como língua, religião e os costumes, o continente euro-afroasiático vai subdividir-se em 3, que é Europa, África e Ásia. Uma vez que a história, os costumes, as línguas desses 3 continentes são totalmente diferentes. O processo de formação desses povos foram totalmente diferentes. Aí eu tenho o americano também, a Oceania e o Antártico, totalizando 6 continentes. No passado, a África e a Ásia eram unidas pelo Istmo de Suez, situado entre o Egito, a África, e a Península da Arábia, a Ásia. Com a construção do Canal de Suez em 1869, o istmo foi cortado, permitindo a navegação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. No entanto, esse projeto trouxe benefícios econômicos e complicações ambientais. Aí eu quero que vocês apontem quais benefícios e quais foram as complicações que esse canal trouxe para aquele ambiente. O primeiro ponto que eu consigo perceber é o encurtamento de distância entre a Europa e a Ásia. Se antes os navios precisavam percorrer toda essa distância aqui, agora eles conseguiram um atalho precioso, encurtando distância e tempo. No entanto, trouxe um grande problema ambiental para a turística, para a ambiental, por conta de predadores que não existiam em um ambiente e no outro, acabavam se proliferando grandemente. Lembra que eu estou falando às vezes de construção e outras de ampliação? Por quê? Esse canal ele foi construído em 1869. Só que, ao pouco tempo, ele passou por uma reforma, ampliando o seu tamanho. Ou seja, piorando mais ainda esses problemas ambientais que já existiam. Aqui, antes dessa ampliação, levava-se em média 18 horas para percorrer, para atravessar todo o canal. E mais ou menos 49 embarcações trafegavam ao mesmo tempo. Agora, com a ampliação desse canal, o tempo diminuiu para 11 horas e aumentou em muito o número de embarcações, quase que dobrou o número de embarcações ao mesmo tempo. Ou seja, por um lado foi positivo, porque agilizou mais ainda em relação ao tempo. No entanto, prejudicou também mais ainda a questão ambiental. Olha aqui uma foto da obra de ampliação desse canal. Foi algo realmente muito grande.
Bom, esse link aqui, ó, vai levar vocês diretamente a vocês estarem vendo de fato como que é esse canal. Olha só, perceba que é algo bem, não é algo muito longo esse canal. É algo, uma pequena, como eu falei, uma pequena faixa de terra que liga a África com a Ásia. E se você perceber aqui, ó, hoje esse canal ele é bem utilizado pelas navegações. Se eu puder dar um zoom aqui, ó, eu vou até ver alguns barquinhos navegando por esse mar aqui. 3. A palavra estado vem do latim status, que significa status, posição, ordem, condição. Porém, para a geopolítica, o termo estado pode ser usado por dois significados, muito utilizado no nosso dia a dia. Bom, de acordo com seus conhecimentos, explique a diferença entre estado com E minúsculo e estado com E maiúsculo. Estado escrito com a inicial maiúscula vai corresponder à organização político, administrativa e jurídica de uma sociedade. Lembra daqueles três poderes que eu falei com você? Executivo, legislativo e judiciário? Então, é o governo, são os poderes que comandam qualquer nação. Então, é esses três poderes que vai formar o Estado. O Estado com E maiúsculo, Estado-nação. Já o Estado com E minúsculo vai corresponder à divisão político e administrativo de alguns estados. Por exemplo, o Brasil ele possui o Amazonas, Espírito Santo, Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo. São estados, são divisões políticas para administrar melhor o território. Eu tenho um exemplo aqui, ó, do Canadá. O Canadá é um estado-nação com E maiúsculo, no qual possui diversas divisões em seu território. Aqui no caso eu não vou chamar de estado, eu vou chamar de província, porque eles denominam assim, mas acaba tendo o mesmo sentido para eles, ok? 4. No decorrer do tempo histórico, a sociedade humana espalharam-se pelo mundo, ocuparam continentes, arquipélagos e ilhas e construíram espaços geográficos. Nesse processo, demarcaram territórios, fronteiras, criaram governos para administrá-los, conceitos como Estado, país, nação, território, povo, governo, foram criados para poder diferenciar aspectos da nossa interação social. Bom, com base nas nossas aulas, deu o conceito dos termos abaixo. Eu quero saber os termos de cada um. Bom, Estado nós estudamos na questão anterior, que Estado corresponde à organização político, administrativo e jurídica de uma sociedade. O governo em si, a máquina do Estado, como eu falo, a máquina do governo que está organizando, administrando tudo. O país ele vai fazer referência ao território do Estado. Então, ou seja, eu tenho o Estado, que é o governo, o país, que muitas das vezes é tido como sinônimo desse Estado-nação, só que país ele vai fazer referência ao território do Estado. A nação, que vai consistir em um agrupamento social unido por um passado histórico comum, que deu origem a uma identidade cultural. Não existe uma nação sem uma identidade cultural. É por isso que eu posso falar de nação brasileira, nação americana, nação francesa, porque todas essas nações, todos esses agrupamentos sociais, eles tiveram um passado histórico comum, que formaram neles uma identidade cultural. Eu tenho o exemplo do governo, do Estado, o exemplo dos países, ó, da parte territorial de cada país, e vou ter um exemplo aqui de nação. Letra D. Território. Território é a porção da superfície terrestre sobre o qual o Estado exerce sua soberania. Lembra do conceito de território? Que território é um
pedaço do espaço geográfico no qual é delimitado por fronteira aonde alguém exerce poder. Então, o território, ele vai ser essa porção da superfície no qual o Estado, o governo, vai exercer a sua soberania. Aqui no Brasil, por exemplo, o governo brasileiro, ele é soberano. Nenhum outro governo que se levantar, nenhum outro poder que tentar sobrepujar o governo brasileiro não vai enfrentar algum tipo de retaliação. Povo. Povo, juridicamente, corresponde à totalidade de pessoas que habitam em um determinado território ou conjunto de indivíduos que formam um Estado. Por exemplo, o povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é o quê? Ele é um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas. Governo. Governo é, assim, a organização que tem a responsabilidade de administrar um país, estado, província, município e região. Quando eu falo de governo, eu não vou estar citando ou fazendo referência ao governo do Estado-nação, aquele, o executivo, legislativo e judiciário, o que é soberano sobre o nosso território. Não. Eu vou fazer o governo aqui sobre os estados, o governador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado municipal, entendeu? São esse governo aí que vai estar referente a esse aqui, ok? Eu sei que esses termos são muito parecidos uns com os outros, tá tranquilo? Fique despreocupado que eu não vou cobrar o conceito deles na prova, mas eu tenho que explicar para vocês, para mostrar que existe uma diferença entre um e outro, que eles não são a mesma coisa. Se parecem, mas não são a mesma coisa. Aqui eu tenho um exemplo muito bacana. Eu digo que se eu pegar um povo, uma cultura, mais um território, eu vou ter uma nação com uma identidade própria. Como eu falei, não existe nação sem território, sem cultura e sem um povo, sem uma população. Então, eu consigo entender que nação é o agrupamento dessas três características aqui. Juntando o conceito de nação mais o conceito de governo, de leis, eu vou ter o Estado-nação, que é dividido em país, e o Estado, que é o aspecto político. Deu para entender? Se ficar alguma dúvida, responde lá, bota lá no nosso fórum lá, que eu faço um outro vídeo explicando melhor, tá bom? O mapa político do mundo não está definido, ou seja, iremos observar grandes mudanças na geopolítica mundial em um futuro próximo. Essa frase foi dita por Milton Santos. Bom, essa frase acima foi escrita em 1996. No entanto, após 24 anos, ela continua representando uma verdade em nossa atualidade. Isso aqui eu estou afirmando, não estou perguntando, ok? Eu estou dizendo que essa frase aqui, ela representa até os dias de hoje uma verdade. Bom, existem muitos povos, muitas nações que anseiam em ter seu próprio Estado-nação. No início desse ano, de 2020, existe atualmente 197 estados reconhecidos por outros países, por outros estados, e 193 reconhecidos pela ONU. Ou seja, existem povos que vivem em territórios historicamente deles, mas que foram apropriados por outros povos que negam a sua independência. Ou seja, eles vivem em constante conflito, tentando a sua independência. Só que, por motivos de política, eles não conseguem. 6. Leia a passagem abaixo. Existem muitos exemplos de nações nessa situação, entre as quais se destacam os chechenos na Rússia, que reivindicam sua independência e a formação do seu Estado, os bastos que habitam um território entre a Espanha e a França, os tibetanos na Ásia que se encontram sob a dominação do Estado chinês, os palestinos no Oriente Médio, o povo curdo espalhado pelo território da Turquia, do Irã, do Iraque e da Armênia e da Síria,
Entre outros. Esse texto ele foi retirado do nosso livro, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Bom, considerando a questão de número 5, anterior, e o texto acima, escolha duas nações que estão tentando ter independência nacional e redija um pequeno texto e aponte para as principais diferenças socioculturais no qual os levam a lutarem pela sua liberdade política. Eu estou dizendo que existem povos que estão tentando encontrar sua liberdade, mas que não conseguem. Então eu quero que você escreva um texto apontando por que esses povos eles querem sua liberdade e se existe alguma diferença entre os povos dominados e os povos dominantes. Aqui, essa questão ela é pessoal, não tem como eu adivinhar quais foram os povos que vocês escolheram. Eu vou citar aqui os que o texto citaram, mas existem inúmeros outros povos que vocês podem encontrar, ok? No Brasil mesmo existe o povo da região sul que quer, que tenta a sua liberdade, que tenta a sua emancipação do Estado brasileiro. Bom, em vermelho aqui, ó, eu consigo perceber o território checheno. O povo checheno, ele não se reconhece, ele não se vê como um povo russo. Mas por que então que o governo russo não permite que esse povo se emancipe do seu território? Bom, por dois motivos. Primeiro, o primeiro motivo é que possui grandes riquezas naturais nesse território, como poços de petróleo, principalmente. E segundo, o povo checheno, igual a eles, existem inúmeros outros povos aqui, ó, que também não se vê pertencido ao território russo. Então, o povo checheno conseguindo essa liberdade, outros povos também irão tentar a sua emancipação. Então, esses são os dois motivos. O povo basco. Bom, o povo basco, ele também quer formar o seu território, o seu estado-nação nessa área aqui. Diferente do povo checheno, nesse território não possui grandes riquezas naturais. Mas então por que a Espanha não permite que esse povo crie seu estado-nação? Porque, igual a eles, também tem o povo da Catalunha, que fica mais ou menos por aqui, que também quer sua emancipação. Você liberar um território à emancipação, o outro território também vai ficar muito tentado e muito próximo a conseguir essa emancipação. Aqui eu tenho o povo basco fazendo um protesto contra a Espanha e tentando a sua emancipação. Bom, esse em vermelho aqui é o Tibete. E esse território todo aqui é o chinês. O governo chinês não libera de forma nenhuma esse território para a emancipação. Apesar de, há muito tempo, o povo tibetano vem tentando a sua emancipação, o Tibete ele não consegue se formar um Estado-nação. Também tem a Palestina. Antigamente a Palestina dominava maior parte de todo esse território aqui. Mas conforme Israel foi ganhando força e foi tomando o seu território, hoje a Palestina está privada apenas as áreas em verde. E até hoje nós vemos grandes conflitos entre o povo palestino e o povo de Israel. Um outro território muito complicado de se formar Estado-nação é o povo curdo. Por quê? O povo curdo está espalhado em diversos outros países, como Irã, Iraque, Síria e muitos outros. Ou seja, formando muito difícil. Você percebe que quando um povo está dentro de um único país já é difícil, imagine formado por vários outros países. Então, esse aqui é muito complicado de se formar. O problema é que o povo curdo é um povo muito radical. Então, quando você vê, geralmente, atentados, está se falando do povo curdo. Bom, galera, muito obrigado aí pelo tempo. Dois recadinhos só. Primeiro, que como
esse aqui é o primeiro vídeo, então tem muitos erros ainda, e eu queria que vocês estivessem me dando feedback, falando o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, que possa melhorar o entendimento de vocês. Se você falar mais devagar ou ter mais imagens, não sei. Coloque lá uma dica para mim lá. E outra coisa, lave bem a mão. Lave as mãos muito bem, ok? Porque nesse momento é crucial. Então, contamos com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Abraço.